Olá, pessoal. Nesse retiro, eu sou o pastor Lee Hang-gyu, encarregado da história da Missão Boa Notícia. Antes de contar a história da Missão Boa Notícia, então, há 2000 anos atrás, veio Jesus Cristo nessa terra e ele morreu na cruz para lavar todos os nossos pecados. E depois que ele nos salvou dos nossos pecados e da morte, então esse evangelho que Jesus Cristo, ele cumpriu, eu quero explicar de uma forma simples como esse evangelho chegou até hoje para nós. Como que a Missão Boa Notícia se iniciou? E como Deus conduziu a nossa missão? E que trabalho Ele fez na nossa missão? Eu quero falar de uma forma simplificada. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás nessa terra. Ele espalhou o Evangelho. E depois que ele acabou de cumprir, de nos salvar do pecado, ele partiu desse mundo. Embora, quando Jesus estava na terra, ele não escreveu nenhum livro, mas ele criou seus discípulos. Quando a gente lê a Bíblia, ou se não a história da igreja, tanto a Bíblia, a mesma coisa também com a história da igreja, Deus sempre conduziu a igreja focalizado em uma figura, né, uma pessoa. Então, a primeira pessoa que escreveu a história da igreja foi Eusébius Pampilus. Então, ele escreveu a história da igreja, né? E tem o missionário John Foxe. E também, quando a gente lê o livro do Dr. J.M. Carroll, Pegadas do Sangue Derramado, então, há ainda livros escritos por discípulos que não estão escritos na Bíblia. E podemos saber que a história da igreja foi escrita focalizado numa pessoa, né? Quando a gente vê as histórias da igreja escritas por Eusébios, a igreja de Jerusalém do princípio, haviam bispos. E tem, assim, os bispos, assim, que são descritos, não somente na igreja de Jerusalém, mas na igreja de Antioquia, igreja de Alexandria, a igreja de Roma. Todas as igrejas tinham bispos, tinham condutores, né, guias. E principalmente a igreja de Jerusalém, ele está escrito assim detalhadamente quem eram seus líderes. Então, ele criou seus discípulos. E também, até os discípulos de Jesus tinham seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele era um discípulo de Jesus. E o apóstolo Paulo criou um discípulo chamado Timóteo. Depois que Jesus Cristo foi crucificado na cruz, depois de 3 dias ele ressuscitou. Os discípulos que viram Jesus Cristo ressuscitando começaram a pregar fortemente o evangelho. Até o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, o evangelho, se encontrando com Jesus Cristo que ressuscitou, ele testemunhou esse Jesus Cristo
E ele deu toda a sua vida para pregar o evangelho. Quando a gente lê a história da igreja, os apóstolos pregando o evangelho, a maioria deles foram mortos. Alguns foram mortos sendo crucificados na cruz. Alguns foram mortos à espada. A maioria deles, trabalhando pelo evangelho, acabaram morrendo pelo nome do Senhor. Então, entre os discípulos de Jesus, o João foi o mais jovem e que viveu por mais tempo. O João também, ele criou discípulos, como vocês podem ver aqui na tela. Então, os dois discípulos mais importantes dele foi Policarpo e Ignácio. O Ignácio, ele morreu um pouco antes de Policarpos. O Ignácio também, ele criou seus discípulos. E o discípulo de Ignácio foi Hermai. Então, a história da igreja diz que o Hermai foi aquela mesma pessoa de Romanos 16, 14. O Policarpio também, ele foi morto pregando o evangelho. Recebendo ensinamento dos discípulos. Eles receberam aquela fé dos discípulos, dos apóstolos. E assim haviam os discípulos dos apóstolos que levavam esses ensinamentos para a próxima geração. Então, esses a gente chama de pós-apóstolos. E o Policarpo foi um dos pós-apóstolos. O Policarpo também pregando o evangelho. Ele foi preso pelos soldados romanos. E ele foi preso na cruz e foi morto. E o discípulo que o Policarpo criou foi o Irênio. E o discípulo do Irênio foi Hipólites. E um dos discípulos do João foi o Ignácio, da igreja da Antioquia, e o Policarpio, ele era o líder de outra igreja. E eles, pregando o evangelho, eles foram mortos. Principalmente na época dos pós-apóstolos, eles tinham uma perseguição muito forte. E os cristãos, enquanto pregavam o evangelho, eles abandonavam a sua própria vida para proteger o evangelho. E eles faziam um trabalho de proteger as ovelhas da igreja. Assim como vocês podem ver na tela. Naquele tempo, quando as pessoas eram presas pregando o evangelho, então vocês podem ver muitas pessoas presas aqui na cruz. E ou eles eram mortos presos na cruz, ou se não, eles eram mortos em cima de uma fogueira. Pessoal, é algo muito terrível. Hoje, embora a gente viva numa época sem aflição, mas o início da história da igreja, aqueles membros protegiam a verdade do evangelho, para proteger a igreja do ataque de Satanás, eles eram crucificados, eles eram mortos, eles eram presos na prisão, passando por muitas aflições. Esse evangelho pode ser pregado hoje para nós. Então, se vocês virem a tela novamente,
os pintores, eles desenharam uma imagem onde os cristãos estão sendo perseguidos. O mundo que Satanás sonha é um mundo sem evangelho. Satanás continuamente perseguiu a igreja que tem o evangelho para destruir essas igrejas. Mas ele nunca conseguiu isso. Os cristãos continuamente pregaram o evangelho. E porque o amor de Cristo que nos salvou da morte é tão grande, ele ficou contra o trabalho de Satanás e pregou fortemente o evangelho. E eles se esforçaram assim inexpressivelmente pelo evangelho. E esse evangelho agora entrou no Império Romano. Então, a carta que o apóstolo Paulo mandou para Roma é o livro de Romanos. O evangelho entrando em Roma. Então, eles começaram a perseguir a nação toda. Quem assistiu o filme Quo Vadis sabe muito bem. Nesse filme Quo Vadis, o imperador Nero persegue os cristãos. Não somente o imperador Nero, mas muitos imperadores de Roma perseguiram os cristãos. Então, Satanás pensava que se ele perseguisse fisicamente os cristãos, então a igreja iria cair. Mas, com a perseguição, então, quanto mais perseguição tinha, mais pureza do evangelho era levado para as outras pessoas. E os cristãos, com um fervor maior, com um zelo maior, eles oravam diante de Deus, sentindo perigo na vida, quando o evangelho era pregado para eles. As pessoas que receberam a salvação, eles tinham gratidão para com Deus, mas eles também tinham muita gratidão por receber esse evangelho. E assim, eles consideravam a igreja, o evangelho, algo muito importante nas suas vidas. Muitos cristãos derramando sangue, eles pregaram o evangelho e assim o evangelho chegou até o Império Romano. E agora o evangelho se espalhando mais fortemente, Satanás ele começou a usar uma nova metodologia. Então, quanto mais forte é perseguido o evangelho fisicamente, ele pensou que a igreja iria cair. Mas vendo que a igreja era estabelecida mais fortemente, não tem como destruir a igreja com perseguição física. E assim ele começou a trabalhar fortemente com novas ideias. Então, a maioria das pessoas que estudam filosofia do mundo, as pessoas que têm muito conhecimento desse mundo, começaram a perseguir o evangelho, começaram a ficar contra a igreja. Então, com essas lutas ideais, essas lutas ideológicas, a igreja sentiu a necessidade de proteger os novos irmãos e irmãs da igreja. Então, as pessoas que aprenderam muito sobre a filosofia e conhecimento do mundo antes de receber a salvação, eles percebiam que toda a educação do mundo
essas educações do ensino fundamental, eles eram falados para ficar contra a verdade do evangelho. Então, eles são chamados de apologético. E tem entre esses apologéticos que foram mortos também. Na verdade, o apologético, eles pregavam o evangelho através de escrituras, né, ou através de artigos. Então, o apologético representante foi o Justin. O Justin também acabou sendo morto. E também tinha apologético chamado Tertullian. Ele era um advogado. Para que os cristãos não recebessem um julgamento injusto, ele escreveu um artigo. E assim, para que dissesse que os cristãos estavam sendo julgados injustamente. E assim, os cristãos foram perseguidos por 230 anos nesse império. E finalmente, no ano 230, na época do Constantino, ele oficializou o cristianismo. Ele oficializar o cristianismo significa o quê? Não significa que o cristianismo se tornou a religião da nação, do imperador. Mas naquele tempo o cristianismo não estava sendo reconhecido como uma religião igual a qualquer outra. Mas o Constantino, ele reconheceu o cristianismo como uma religião, como qualquer outra que tinha naquele tempo. E o cristianismo ser reconhecido naquele tempo da época romana, do Império Romano, foi isso pelo imperador chamado Gênesis. E o cristianismo sendo reconhecido, né, oficialmente, então acabou a perseguição. Muitos cristãos derramaram sangue, passaram por muita aflição, mas essas dificuldades fizeram com que a fé deles fosse mais forte. Mas a oficialização da religião acabou se tornando num declínio, né? Quando acabou a perseguição, os cristãos que estavam uma vez na catacumba, agora saíram da catacumba, eles não estavam fortemente pregando o evangelho. Embora pregassem o evangelho, mas numa velocidade muito rápida, então, a igreja começou a declinar. Enquanto eles eram perseguidos, os cristãos dentro de catacumbas não podiam ver a luz do sol, sempre sentiam perigo na vida, toda a sua esperança estava no céu. E assim eles serviam a Deus. Mas desde aquele tempo, a vida dos cristãos, a gente pode dizer que a vida deles continuamente, quando eles tinham perseguição, eles viviam na terra, no chão, eles viviam ajoelhados orando. Mas acabando a perseguição, assim como assim como uma onda de água, né, entrando nas igrejas, Então, a gente pode dizer que a igreja ganhou muita em qualidade, muito em quantidade, mas perderam muito em qualidade. O Constantino não foi, ele oficializou o cristianismo, mas não que ele tenha recebido a salvação. Mas ele, na verdade, queria utilizar o cristianismo para a política, né?
Então, ele era uma pessoa muito escura no lado da verdade do espírito, né? Ele era muito bom diante da religião, ele liberou, né, oficializou o cristianismo, mas desde então ele começou a interferir no trabalho da igreja. Então, Cristo deve ser a cabeça da igreja, mas desde então, o imperador começou a interferir na religião da igreja. E essa política dentro da igreja criou esse sistema eclético. E aí a Igreja Católica começou a aparecer ali. Então, a igreja diz que os cristãos sofrerem por Cristo, ele é muito melhor do que participar do banquete do rei no palácio. Depois que o cristianismo foi oficializado, o cristianismo começou a se corromper, começou a mudar. E assim, o catolicismo romano começou a crescer. E assim, a época escura começou. E Martim Lutero surgiu no século XVI. E até se levantar altamente a bandeira da reforma religiosa. Então, de século V a XVI, quase por 1000 anos. Então, a gente pode chamar de era escura. Mas não quer dizer que nessa era escura não houve ninguém que pregou o evangelho. No século XII, tinha uma pessoa chamada Peter Waldo, na França. O Waldo pregando o evangelho. Então, os cristãos que seguiam a Waldo, eles tiveram muita perseguição. No século XIV, tinha o professor de teologia na faculdade de Oxford, o John Wycliffe. O Wycliffe, ele pregou fortemente o evangelho. Então, o Wycliffe, naquele tempo, as pessoas não conheciam muito bem a Bíblia. Então, ele brigou fortemente pelas partes que estavam corrompidas. E ele proclamou que aquele imperador era o anticristo. E Wycliffe, ele tinha o apelido de a estrela matinal da reforma. No século XV, o Jean Hus, da Boêmia, ele pregou o evangelho. O Hus, um dia, ele lendo o livro de Wycliffe, ele percebeu, a vida espiritual que eu estava aprendendo até agora estava errada. O que o Wycliffe está falando é a verdade. O Hus, ele era diretor de uma faculdade e ele sentiu, né, o perigo da vida por causa do imperador e ele passou por muitas dificuldades e aflições e com 46 anos ele foi morto. E no século XVI tem o Martim Lutero, que vocês conhecem muito bem, o William Tyndale, o da Escócia, o John Knox, o Zwingli da Suíça e Anabaptist. Então, essas pessoas pregaram o evangelho.
quando a gente lê sobre a vida William Tyndale, ele realmente é muito respeitoso. Então, ele diz que o motivo das pessoas se corromperem na vida espiritual é por não conhecer bem a palavra de Deus. Porque eles abriram seus olhos espirituais lendo a Bíblia. O Tyndale pôde traduzir a Bíblia, ele pôde publicar a Bíblia e ele devotou toda a sua vida para poder espalhar essa Bíblia. E enquanto ele fez isso, ele passou por muitas dificuldades na vida e no final ele foi preso e foi morto. O Tyndale morrendo, a última oração que ele fez foi: Senhor, abra os olhos do imperador da Inglaterra. E na Alemanha, o Martim Lutero recebeu a salvação e ele, com toda a coragem, pregou o evangelho. Porque você já conhece muito bem sobre o Martim Lutero, eu acho que eu não vou precisar explicar muito bem, né? A maior verdade na vida espiritual do Martim Lutero é o justo que pode, a pessoa só pode se tornar justo pela fé. Então, depois que Lutero recebeu o perdão do pecado, ele falou sobre as indulgências dos católicos, né? Não está escrito na Bíblia em nenhum lugar que pela indulgência nossos pecados são lavados. Os nossos pecados somente podem ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, dizer que pela indulgência a gente pode receber salvação, isso veio de Satanás, foi o que o Lutero falou. Lutero falou, se você torcer a roupa, vai sair água. Se você torcer a Bíblia, vai sair o sangue. Se você torcer o Antigo Testamento, vai sair o sangue dos sacrifícios. Se você torcer o Novo Testamento, vai sair o sangue de Jesus Cristo. Onde quer que você procure na Bíblia, vai sair o sangue. Se você não enxergar a Bíblia, então você é uma pessoa cega espiritualmente. O Martim Lutero, pregando o Evangelho, ele trocou completamente a história da Europa. Aqui, essa capela que vocês estão vendo na tela é a igreja Wittenberg, onde o Lutero colocou as 95 teses. Essa Bíblia que vocês estão vendo aqui na tela é a Bíblia que o Martim Lutero traduziu para o alemão. É uma tradução muito exata. Então, o Zwingli também pregou lá na Suécia. E John Knox, da Escócia, ele também pregou o Evangelho. E o John Calvin também, vocês devem escutado bastante sobre ele. E no século XVII, aparece o John Bunyan, que é o Progresso dos Peregrinos. Eu li cuidadosamente o testemunho de Bunyan. Eu fiquei muito tocado, é muito gracioso. Até Bunyan receber a salvação, ele sofreu muito por causa do pecado. E para que Bunyan não pudesse receber a salvação, Satanás continuamente trabalhou no pensamento dele. Mas Deus amou a Bunyan, fez ele se libertar do pecado e o conduziu para a salvação. E o Bunyan, enquanto ele pregava o Evangelho,
Ele ficou por 12 anos e 6 meses na prisão. E no século XVII, os puritanos pregaram o evangelho corajosamente e há muitos que foram mortos entre os puritanos. E entre os puritanos, eles embarcaram no Mayflower e foram para os Estados Unidos e eles plantaram a semente do evangelho na América. No século XVIII, surgiram muitos trabalhadores do evangelho. Tinha o Zinzendorf, que conduziu a igreja de Moravian, a missão de Moravian. Deu muita influência para o John Wesley receber a salvação. O John Wesley ele foi para Geórgia, nos Estados Unidos, para missionar. E lá ele se encontrou Spengler e Peter Geller, que eram missionários Moravian. E ele recebeu. Depois o John Wesley recebeu a salvação. Então, no século XVIII, George Whitefield ele recebeu salvação 3 anos antes de John Wesley. O Whitefield ele também estava tendo um grande sofrimento por causa do seu espírito, o problema espiritual, mas recebendo a salvação, o perdão do pecado pela graça de Deus, ele expressou essa gratidão da salvação como se tivesse aquela abundância do rio, grande felicidade, né? E o que ele mais fala é que nós devemos nascer de novo. E o John Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista, e o John Newton, que foi o autor do cântico Preciosa Graça. Então, tem esses preciosos trabalhadores do Evangelho, e no século XVIII ele pregou o Evangelho, né? No século XIX, esse homem, chamado de príncipe do sermão, o Charles Spurgeon, recebeu a salvação. O Spurgeon, ele pregou o Evangelho. Em qualquer época que seja, esse evangelho foi pregado. Mas sempre houve perseguição e que não tem como expressar. Principalmente o Spurgeon, ele queria bloquear a entrada das coisas humanas, né? Teorias humanas dentro da igreja, e ele lutou contra elas, pregou o evangelho, e ele foi uma pessoa que protegeu o evangelho. E depois D.L. Moody, da América, o Hudson Taylor, que ele era um missionário inglês que foi para o Japão, e o Charles Studd, que foi o fundador da missão WEC. Então, é chamado de Charles Studd também. Eles se esforçaram pelo evangelho no século XIX. Entrando no século XX, no Canadá tem uma igreja chamada People's Church. E tem o Oswald J. Smith, que pregava o evangelho lá. E o pastor Oxupar, que recebendo salvação, ele fundou a missão Boa Notícia e está pregando o evangelho no mundo inteiro. Vocês viram agora há pouco Charles Studd, que foi o fundador da missão WEC. Eu quero falar um pouco mais para vocês sobre Charles Studd, da missão WEC.
porque essa missão ECA, ela tem uma ligação, uma conexão com a missão Boa Notícia. Teve esse missionário Vicente, e ele gostava muito de corrida de cavalo, mas um dia, depois que acabou uma corrida de cavalo, ele estava voltando para casa, mas ele perdeu o último barco para voltar para casa, porque ele morava numa ilha. E ele teve que passar a noite naquela terra em que ele estava, e ele pensou: ah, eu acho que eu vou em algum teatro. Ele procurou um teatro ali na redondeza, e quando ele procurou por um teatro, na placa do teatro estava escrito o quê? Estava escrito Moody e Sankey. O que é Moody e Sankey? O que é isso? O que eles estão fazendo? Deixa eu entrar uma vez. E eles entraram nesse teatro. Então, o Moody, ele estava fazendo esse seminário e o Moody estava pregando e o Sankey apareceu e começou a louvar. O Sankey, ele era um funcionário de um banco, mas ele recebeu a salvação através do D.L. Moody. E o D.L. Moody falou para ele: você trabalhe pelo Evangelho. Seria muito bom se você pudesse cantar pelo Evangelho. E aí, fazendo comunhão com o Moody, o Sankey, ele seguiu o Moody a vida inteira. E sempre antes do Moody pregar o Evangelho, o Sankey, ele comovia o coração das pessoas pelo louvor, e ele tocava o coração das pessoas assim. E aí esse Vicente, naquele dia, ele estava escutando a pregação do Moody. O Vicente simplesmente pensou que estava indo para um teatro. Mas quando ele entrou, estava tendo uma conferência onde estava pregando o Evangelho. O Vicente, na verdade, ele não gostava muito desses pregadores de Evangelho. Mas como ele já tinha entrado, ele pensou: deixa eu só escutar o que estão falando. E o Moody, naquele dia, estava pregando fortemente o Evangelho. E dentro daquela 1 hora de pregação do Moody, ele pensou: nossa, aqui dentro dessa pregação dele tem a minha vida também. Ele ficou surpreso com a pregação. Nossa, tem uma pregação assim? Eu acho que amanhã eu devo escutar mais uma vez essa pregação. No dia seguinte, ele mais uma vez participou daquela conferência bíblica. Ele escutou a palavra e ele fez comunhão com o Moody e recebeu a salvação. Depois que ele recebeu a salvação, ele ficou muito agradecido. E a primeira pessoa que ele pensou foi... Ele se lembrou do seu amigo mais próximo, Edward Studd. Nossa, se o Edward viesse aqui escutar a palavra, seria tão bom. O Edward tem que receber salvação. E ele ligou para o seu amigo. Amigo, vem aqui para a ilha. Amigo, aqui tem uma palavra muito abençoada para você. Você tem que vir aqui. E assim, o Edward Studd recebeu o convite do Vicente e participou dessa conferência. Escutando a palavra de Moody, o senhor Edward Studd, em 1877, quando o amigo dele, né, do Vicente, recebeu a salvação, ele ficou tão feliz porque era seu amigo mais próximo. E o Edward Studd, ele tinha ido para a Índia e ganhou muito dinheiro lá. E ele estava se preparando para ter uma vida bem divertida na Inglaterra. Ele gostava muito de esporte. Gostava muito de caça. Mas depois que ele recebeu o perdão do pecado, o evangelho era tão precioso.
E assim ele se focalizou somente em pregar o evangelho, em salvar as almas. Então, Edward Sturge tinha 3 filhos. E para conduzir seus filhos para a salvação, frequentemente ele convidava os missionários para sua casa. Mas os filhos dele tinham interesse nas corridas de cavalo. Não tinham interesse na palavra. Mas um dia vieram 2 pregadores para a casa dele. E um deles, ele passava muito bem com esses amigos e era uma pessoa que sabia correr muito bem a cavalo. E o outro, ele era um pregador muito silencioso, assim, reservado. E esse pregador mais silencioso juntou esses 3 filhos de Edward e pregou o evangelho para eles. E os 3 receberam salvação. E um desses filhos é o Charles Studd. O Charles Studd, naquele tempo, ele gostava de jogar cricket, um esporte da Inglaterra. E era o esporte mais famoso da Inglaterra naquele tempo, né? E ele era o melhor jogador de cricket da Inglaterra, né? E depois ele se tornou o líder do time da Universidade da Inglaterra. E ele era o melhor jogador que fez com que todos quisessem, né, que tivesse ele como treinador. Mas embora ele tenha recebido a salvação, ele gostava muito de cricket. E ele acabou caindo no mundo e se afastou do Senhor. Mas um dia, ele tinha seu irmão George, mas o irmão George ele ficou doente e morreu. Vendo seu irmão morrer, realmente diante da morte, poder, posição não serve para nada. Diante da morte, qualquer coisa desse mundo não presta para nada, é inútil. E novamente ele procurou pelo Senhor. E pela graça de Deus, ele conseguiu ficar novamente saudável. E ele, escutando a palavra de Moody, ele começou a pregar o evangelho. E enquanto ele pregava o evangelho, o seu amigo mais próximo recebeu a salvação. Quando o amigo dele recebeu a salvação, ele pregou o evangelho para uma alma. E essa felicidade daquela pessoa receber salvação não tem como comparar com a felicidade nenhuma do mundo. Agora o Charles Studd já não estava mais numa competição de cricket. E sempre que ele tinha oportunidade, ele pregava o evangelho. Na faculdade de Cambridge, 6 amigos dele receberam a salvação. As pessoas chamavam ele de os 7 homens do Cambridge. E eles eram quem? Eram os 6 amigos que o Charles Studd pregou o evangelho. E todos eles se tornaram missionários. Foram para a China missionar. Foram para todos os países do mundo para pregar o evangelho. Isso se tornou uma notícia muito chocante na Inglaterra naquele tempo. E o Charles Studd, ele fundou a missão WEC na Inglaterra. E enquanto ele estava dirigindo essa missão, ele acabou falecendo. E ele acabou passando toda essa missão para o seu genro, Norman Graff. Esse é o Dr. Norman Graff, que aqui é o casal deles, né? Um dia, o Dr. Norman Graff, ele estava indo pro aeroporto do Japão
E casualmente ele começou a conversar com a pessoa que estava ao lado dele no avião e ele perguntou: onde que você vai? No aeroporto, né? Eu vou para Coreia. Ah, você vai para Coreia? E o senhor vai para onde? Ah, eu vou para Haneda, lá no Japão. Ah, o que o senhor vai fazer lá? Eu tô indo para pregar a palavra de Deus. Ah, é verdade? Ah, então o senhor pertence a que organização? Ah, eu sou o Norman Graf, da missão WEC, lá da Inglaterra. Ah, então o senhor é o Dr. Norman Graf, aquele tão famoso Norman Graf. Ah, você me conhece? Ah, sim, doutor, uma vez na vida eu queria te encontrar. E quem é você? Eu sou o Jay Charles, que estou pregando o evangelho para os jovens. Ah, então você é o doutor Charles James J. Jarvis que prega para os jovens. Na verdade, os dois se conheciam e pela primeira vez eles se encontraram. E o que você está indo fazer na Coreia? Ah, lá na Coreia tem uma cidade chamada Daegu e tem uma montanha chamada Juan. E eu fui convidado para fazer um seminário bíblico lá. E eu estou indo para pregar a palavra. E o Norman Graf, Dr. Norman Graf, você tem você está muito ocupado no Japão? Não, não estou muito ocupado lá não. Então, doutor, o senhor poderia somente disponibilizar um dia. E vamos para a Coreia comigo. Na Coreia, o evangelho está crescendo tão fortemente. E eu escutei que os coreanos têm um fervor pelo culto da madrugada. Você acha que eu preciso realmente ir para um lugar onde o evangelho já está crescendo fortemente? Não, Dr. Norman Graf. Se o senhor for pessoalmente, você vai ver muitas coisas diferentes do que você escuta. E com esse pedido tão forte do Dr. Jarvis, então Dr. Norman Graf foi para Daegu, naquela montanha. E naquele primeiro dia, Dr. Jarvis, ele ficou no púlpito e falou: pessoal, hoje eu queria pregar a palavra, mas o Espírito Santo de Deus, ele me falou: mais do que você, Deus deseja com que Norman Graf seja estabelecido nesse lugar. A partir de amanhã eu pregarei, mas hoje à noite eu gostaria de lhes apresentar Norman Graf. E de repente o Norman Graf, ele ficou ali no púlpito. Centenas de pessoas estavam reunidas ali e ele pregou. E enquanto ele escutava, as pessoas escutavam a palavra, as pessoas começaram a cochilar. Nossa, por que as pessoas estão cochilando escutando essa palavra? E perguntou para o tradutor: você está traduzindo direito? Como é que você está traduzindo? Estou traduzindo exatamente como o senhor está falando. Não, então não tem problema na tradução. Mas as pessoas estavam cochilando durante o culto. E aí o Dr. Norman Graf falou: olha, pessoal, dentre vocês, quem recebeu exatamente a salvação, o perdão do pecado, então levanta a sua mão direita. Mal, somente umas 3 ou 4, 5 pessoas levantaram sua mão. Por isso que o Dr. Norman Graf, ele percebeu, por isso que o James, ele está pedindo para eu vir para a Coreia. Os coreanos têm paixão pelo evangelho, mas eles não conhecem o verdadeiro evangelho do perdão do pecado. O Norman Graf, ele voltando para a Inglaterra, ele ficou muito triste e ele orou:
Deus permita trabalhadores do evangelho, pregadores do evangelho para a Coreia. E aí ele voltou para a Inglaterra. Depois de um tempo, ele recebeu o convite para pregar numa igreja próxima dali. E naquele tempo ele trouxe um seminarista, ele era o Case Glass. Antes de pregar a palavra, ele pediu para o Case Glass testemunhar. E o Norman Graff, ele estava pregando a palavra, e o Dr. Norman Graff falou: o Case Glass, que acabou de testemunhar, vai vir para a Coreia como missionário. O Case Glass estava orando para ir para Nepal. Para ir como missionário para Nepal, ele tinha pedido o visto, mas depois de um mês, o Nepal virou comunista e o governo de Nepal, eles avisaram que não poderia dar o visto para ele. Então, Case Glass acabou tendo caminho para ir para Nepal bloqueado. E o Norman Graff falou para ele: você vai para a Coreia. Por isso que o missionário Case Glass, ele foi enviado para a Coreia. E ele era muito fluente no idioma coreano. Em 1960, ele veio para a Coreia. E ele pregou o evangelho até 1975. E o lugar que ele foi enviado foi para a terra natal de Sonsan, do pastor Oksu Park. Quando o pastor Oksu Park estava no ensino fundamental, no ensino médio, o missionário Case Glass, ele estava ensinando inglês na escola de Sonsan e estava pregando o evangelho lá. Essa foto, olhem essa foto, é o Case Glass junto com o pastor Oksu Park, né? Ele estava no ensino fundamental. Um dia, o missionário Case Glass estava dobrando os panfletos e o pastor Park falou: missionário, o que o senhor está fazendo? Eu estou dobrando os panfletos. Missionário, o senhor quer que eu te ajude? Sim. Missionário, quando você for pregar, você pode me levar? E esse missionário, ele falava coreano de uma forma muito divertida. Você nasceu de novo? Então, o pastor Park, naquele tempo, foi a primeira vez que recebeu essa pergunta: você nasceu de novo? Pastor, missionário, eu nunca nasci de novo. Então, se você nunca nasceu de novo, como você vai poder pregar para as outras pessoas? Então, o encontro do Case Glass com o pastor Oksu Park foi de uma grande ajuda na vida espiritual do pastor Oksu Park. Quando ele estava no segundo ano do ensino fundamental, né, na 7ª série, então ele estava com esse problema espiritual, com 19 anos. Então, no ano de 1962, no mês de outubro, durante a oração da madrugada, ele percebeu essa verdade pela graça de Deus. E assim o pastor Oksu Park recebeu a salvação. E assim ele se inscreveu no seminário. E naquele tempo haviam missionários que nasceram de novo, que vieram para a Coreia. Então,
Missão WEC, e Dick York, dos Estados Unidos, o Marlon Bacon também, que ele era dos Cristãos em Ação, e do CLC da Inglaterra também tinha outro missionário. Eles juntaram todos eles e começaram o seminário na Coreia. E o pastor Oksu Park, ele participou da primeira turma dos seminaristas. Quando ele fez 1963, no ano de 1963, quando ele fez 20 anos, ele foi pregar em Apokton. Quando ele fez 21 anos, ele foi pregar em outra igreja. Quando ele fez 22 anos, em 1965, ele entrou no exército. E lá no exército, ele somente dependeu do Senhor e pregou fortemente o evangelho. E com 25 anos, ele saiu do exército e começou a dirigir missão para as crianças. E com 26 anos, ele começou a ministrar na igreja de Kimcheon. Em 1971, com 29 anos, ele foi ordenado pastor de um missionário da Inglaterra. E quando ele fez 31 anos, em 73, ele se tornou pastor principal da Igreja Central de Daegu. Em 1966, quando ele fez 34 anos, ele fundou o seminário da Missão Boa Notícia. Nessa foto é o início que o pastor Parker começou a fazer seminário para as crianças. Nessa foto é a época em que o pastor Parker pregou o evangelho no exército. E essa foto é o testemunho que o pastor Parker dá frequentemente quando ele fazia estudos bíblicos na Casa da Moeda. Aqui é ele pregando o evangelho para os prisioneiros da prisão de Suwon e que ele estava batizando eles. Aqui foi o início da missão que foi na África. Aqui em 1986 foi a primeira grande conferência da nossa missão. O pastor Park, ele pregou o evangelho para muitos líderes, presidentes de vários países. E eu li muitos testemunhos dos pregadores do evangelho no mundo inteiro. Mas, dentre todos esses pregadores, não houve um pregador que pregou para tantos líderes do mundo como o pastor Oksu Park. Começou pregando para o presidente Fernando Lugo, do Paraguai. E assim ele pregou o evangelho para muitos líderes. Em Uganda, ele pregou o evangelho para mais de 100 mil pessoas. Então, depois de se encontrar com o pastor Oksu Park, eles receberam perdão do pecado, foram libertos da doença, foram libertos do espírito mal. Então, há inúmeras pessoas que se libertaram de vários problemas e complexos. Então, a nossa igreja é cheia de vários incríveis testemunhos. Então, lendo um pouco sobre a história da igreja, eu comparei o pastor Oksu Park com muitos outros pregadores.
O pastor Park, ele é o pastor que pregou em lugares mais longes, né, que qualquer outro pregador. Na história humana, ninguém nunca pregou assim tão distante, viajando tanto quanto o pastor Oxo Park. E ele conduziu a maioria dos líderes para a salvação, para o evangelho. E ele pregou para mais diversos tipos de pessoas. E ele fez a missão mais diversa também, a pregação individual, a pregação no exterior, a pregação por internet, a pregação para militares e para prisioneiros através da IYF, através do Coral Graças, através da educação emocional, através do CLF, através de pregações online, através de transmissões. É o pregador que pregou para mais pessoas do mundo inteiro do que qualquer outro. Eu tenho muitos testemunhos preciosos que eu gostaria de lhes apresentar. Há muitas coisas que eu gostaria de lhes falar, mas já passou todo o tempo. Nesse tão curto tempo de 1 hora, querendo falar sobre a nossa igreja por um tempo tão breve, realmente falta muito tempo. Então, que vocês estejam dentro desse precioso evangelho e que vocês percebam nos seus corações quão precioso é esse evangelho. E que vocês preguem esse evangelho. E fazendo esse trabalho do evangelho, que nós possamos ir nesse mundo tão precioso, que possamos glorificar a Deus. E enquanto vocês viverem pelo evangelho, que Deus possa lhes abençoar. E que vocês possam ter muitos frutos preciosos. Obrigado.